Olá, tudo bem? Eu me chamo Lucas Freire e nós estamos hoje na nossa terceira aula do projeto Rede Educa em parceria com o CIEAN, as empresas do Distrito do Amazonas. Na aula passada nós falamos sobre ESG, o meio ambiente, a governança, o social, sobre sustentabilidade, sobre a importância de entender e de conhecer sobre esse assunto. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre ESG e entender como ela já está sendo inserida na nossa Zona Franca. Empresas que já entenderam a necessidade de aplicar a ESG já estão tendo resultados muito positivos. E na aula de hoje a gente vai discorrer sobre isso. Eu peço para que você continue com a gente, porque quem vai estar trazendo mais informações sobre esse tema é a Lauren. Fica com a gente. Olá, nesta terceira aula eu vou ensinar para você como é que implementa o pilar ambiental na sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. Vamos falar de indústrias. Por exemplo, as melhores práticas para a implementação de políticas ambientais numa empresa de médio ou grande porte é: primeiro você tem que avaliar a sua atividade, qual é o impacto ambiental que a sua atividade promove no meio ambiente. Então eu trabalho com uma refinaria de petróleo, é um tipo de impacto. Não, eu produzo plástico, é um outro impacto. Eu produzo alimentos, é um outro impacto. Então esse diagnóstico ele tem que passar. Qual é o impacto ambiental que a sua empresa provoca, em quais áreas e em quantidade. A gente está falando aí também de inventário, por exemplo, de gás efeito estufas. Depois você tem que fazer a definição das metas, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, onde eu quero reduzir. Eu quero tratar mais da questão do ar, mais da questão da água, é transição energética, é reuso de água, é cuidado com o solo, é regeneração da floresta. Depois eu tenho que passar tudo que eu levantei nesse diagnóstico e todas as metas que eu pretendo implantar na minha empresa para todas as pessoas envolvidas. Lembra que eu falei de stakeholders? Então, para todos os stakeholders internos, primeiramente. Isso se faz através de palestras, de reuniões e de treinamento. É a sensibilização, a capacitação e a educação. Depois eu tenho que criar uma política de gestão ambiental. Vira uma cultura da empresa, é a chamada integração de gestão ambiental. Depois, quando eu crio essa política ambiental, eu já coloquei metas, indicadores para poder alcançar essas metas e eu começo a fazer uma monitoração ou monitoramento. Depois eu tenho que gerar, no final de determinado tempo, a cada 6 meses e principalmente a cada ano, eu gero um relatório. Esse relatório ele vai tanto para os investidores quanto para os stakeholders internos, como também para o mercado e pode fazer parte até da minha comunicação e do marketing, mostrando todos os pontos positivos que foram alcançados e o que ainda estão por vir. E depois eu pego esse mesmo relatório, trato com o meu público interno e promovo melhorias. Então, quando eu falo de implantação de pilar ambiental, de uma forma geral, de pilares do ESG, eu estou falando de uma cultura de empresa. É uma mudança, um caminho de ida que não tem volta e que só traz bons frutos. Por isso que empresas grandes como a Natura, por exemplo, a Braskem, a Ambev, o Itaú e o Banco do Brasil já estão praticando ESG de forma muito forte e não deixam mais de praticar e, em detalhe, divulgam isso nos seus relatórios. O Boticário tem feito isso também e, como eu já disse, a Braskem também tem feito isso e também o grupo Rodonorte. E por que isso é tão importante? Porque isso ajuda, por exemplo, na captação de fundos de investimento, financiamentos, melhora a reputação, blinda as empresas contra possíveis crises e ainda é elemento de diferencial competitivo, seja no mercado nacional, seja no mercado internacional. Então, de novo, como que eu faço para implementar a ESG? A gente já disse, diagnóstico e todo o processo. Mas como é que eu avalio depois que eu implementar o ESG na minha empresa? Primeiro você tem que ir fazendo mapeamento de riscos e oportunidades. E o que é isso? Eu vou olhar para todos os riscos ambientais, sociais e de governança que a minha empresa pode ter. E isso é feito através de um diagnóstico com uma consultoria especializada. Um case muito interessante é da empresa de cosméticos L'Oréal.
ela faz uma análise de riscos e oportunidades relacionada à ESG com toda a sua cadeia de suprimentos. Isso envolve, por exemplo, identificar e avaliar os riscos ambientais e sociais de cada etapa e de cada fornecedor, quando ela está, por exemplo, comprando matéria-prima desses fornecedores, até a produção e a distribuição dos produtos, ou seja, ela fecha a cadeia de ponta a ponta. Isso é um mapeamento de risco ideal que se pode fazer. Depois eu defino metas e indicadores. Lembra que eu falei de metas e indicadores? Mas como é que eu defino metas e indicadores? Eu vou olhando, por exemplo, se eu quero fazer uma redução de emissão de gás carbono, ou se eu quero aumentar a diversidade dentro da minha empresa, ou se eu quero melhorar as práticas de governança. O que mais faz sentido para mim? Um bom exemplo que a gente pode citar é a da AES Tietê. Ela estabeleceu metas para reduzir, por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa, que são o GE, porque não é só carbono, metano também. E o que ela fez? Ela disse que quer atingir zero carbono até 2030. Como que ela faz isso? Ela acompanha o progresso dessas metas por meio de indicadores oficiais de emissão de CO2 versus a produção de energia renovável. Então, quando você estabelece uma meta, você tem que estabelecer os indicadores e você tem que acompanhar o tempo inteiro. Depois eu quero engajar os stakeholders. O que eu vou fazer? Eu vou fazer consultas, eu vou fazer reuniões, eu vou fazer pesquisas e eu vou fazer diálogos contínuos. Diálogos contínuos é treinamento, capacitação, sensibilização desses stakeholders, pessoas envolvidas internamente na minha empresa, nas práticas de ESG. Um bom exemplo que a gente pode ter é o da Natura. Ela realiza consultas regulares com seus stakeholders para entender as suas expectativas, pesquisas, reuniões e diálogos abertos e até participação de comunidades e ONGs e mais. Ela implementou um sistema de bonificação para os CEOs que praticarem mais ESG nas suas unidades. Olha que interessante, é um bom exemplo. E por fim, eu gero então os relatórios. Eu tenho que ter os dados relevantes, realizar auditorias, fazer revisões periódicas e divulgar as informações de forma clara e acessível para todo mundo. Então vai para a homepage da empresa, vai para as redes sociais, vai para o mural, apresento de novo em reuniões, em treinamentos para todos os stakeholders externos, para os meus fornecedores e para os meus clientes de um modo geral, em forma de comunicação, por exemplo, de propaganda e publicidade. Isso vai somar para mim. Um exemplo real é do Banco Itaú Unibanco. Ele realiza um monitoramento constante das práticas de governança e ele faz mais, ele divulga as informações no seu relatório anual de sustentabilidade. E nesse relatório aparece especificamente dados e indicadores, não só sobre aspectos ambientais e sociais, mas também sobre aspectos de governança. Quando você mostra claramente tudo o que você está fazendo e apresenta dados e o quanto você evoluiu e o quanto falta evoluir, você está fazendo transparência. E quando você fala de transparência, você fala de governança. E é isso que leva credibilidade para as empresas quando se trata de práticas de ESG. Isso vai somar para mim. Você tem que lembrar sempre, adaptar esses exemplos às necessidades e características da sua empresa, porque você vai criar o seu próprio método de avaliação, mas lembrando, com base em métodos que são aferidos e aprovados pela ABNT, pela Organização das Nações Unidas e por relatórios internacionais como o GRI, por exemplo. Não dá para você criar só um da sua cabeça. E aí, para a gente finalizar essa aula, quais são as perspectivas futuras do ESG? Por que o ESG é tão importante e se vai continuar? Primeiro, a gente tem uma crescente exigência dos mercados nacionais e internacionais, ou seja, de investidores e de consumidores por práticas mais sustentáveis por parte das empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes. Segundo, cada vez mais o governo nacional e os internacionais estão aumentando as regulações em cima disso. São as certificações, são as ISOs, são todos os selos e ainda documentos que exigem. Por exemplo, para participar hoje de construção da Minha Casa Minha Vida, a construção civil tem que ter ISOs específicas, como a 9001, que é de qualidade, e agora vai passar a ser exigido também práticas de sustentabilidade. Além disso, cada vez mais o mercado e os reguladores querem saber
do aumento da transparência na prestação de contas. Quanto que está custando esse processo, como ele está impactando, como é que está sendo feito, como é que os funcionários estão sendo pagos. Então, aumento da transparência e prestação de contas. Depois, todo mundo está vendo que a tecnologia está avançando. Inteligência artificial, internet das coisas e todas as demais tecnologias já estão aí na chamada indústria 5.0. Então, inovação e desenvolvimento de tecnologias, porém cada vez mais sustentáveis. Maior foco na diversidade e na inclusão. As pessoas querem ser respeitadas como elas são, ainda que elas sejam profissionais e que sigam as regras de uma empresa, elas querem ser respeitadas como são. Isso é mais diversidade, mais inclusão. E engajamento na cadeia de suprimentos, que é o que eu falei do chamado supply chain sustentável. O supply chain sustentável não é mais uma opção, é cada vez mais uma regra e mercados nacionais de outros estados já estão cobrando isso também de empresas que estão no polo industrial de Manaus. E eu espero que você tenha entendido um pouco mais do que é ESG e a relevância dele para o mercado, porque a prática de ESG, a prática de sustentabilidade não é para o futuro, é agora. Por fim, eu te digo que nesta aula você aprendeu como implementar a ESG, quais são os próximos passos do ESG, ou seja, o que vem pela frente no ESG, a importância de implementar o pilar ambiental, como você faz a mensuração disso. E te digo, se você quiser saber mais sobre a ESG e sobre outros assuntos de interesse da indústria, você tem que continuar ligado aqui no Rede Educa. Até a próxima! Então é isso, nós chegamos no fim da nossa terceira aula do Rede Educa. Eu espero que você tenha aprendido bastante. O tempo é curto, mas o conteúdo que foi passado aqui eu acredito que foi de grande importância. E eu convido a você a continuar, porque as próximas aulas a gente vai continuar falando sim sobre ESG, sobre resíduos sólidos, sobre algumas empresas que já adotaram essas práticas e os resultados positivos dela. Esse projeto é o projeto da Fundação Rede Amazônica em parceria com o CIEAM, trazendo esse conhecimento de sustentabilidade, do social e também da importância dessas políticas sociais serem aplicadas nas comunidades. Nos próximos episódios a gente vai estar trazendo muitos assuntos com mais professores, com mais mestres e também especialistas nas áreas. Eu peço que você fique com a gente. Tchau, tchau!